Olá, voltamos em Conexão Legal. Hoje temos o prazer de apresentar Luiz Antônio de Medeiros, secretário das Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho. Nós falávamos a respeito da condição, da boa condição do empregado enquanto inserido num contexto. E me fez lembrar a questão da France Telecom. A France Telecom vive, acho que, um momento único na história do trabalho na comunidade europeia. Depois saindo daquela questão do Estado, né, depois da sua privatização, as pessoas que trabalhavam na France Telecom passaram a se suicidar. Nós tivemos esse ano mais de 20 suicídios. Na história da France Telecom, 35. O que o senhor explica isso, secretário? Eu não tenho uma explicação, essa é uma coisa que deve ser pesquisada, mas realmente está chamando a atenção do mundo. De vez em quando está saindo uma notícia aqui no Brasil, mais um suicídio na France Telecom, não é? A France Telecom era uma espécie de telefônica nossa, sim, não é? Sim. Que foi privatizada e depois da privatização estão acontecendo esse monte de suicídio. Eu acho, veja bem, eu acho o seguinte, que a pressão deve ser enorme. Eu também acho. Eu acho que a pressão em cima desses trabalhadores, para que a empresa retome o seu... para que a empresa retorne os investimentos de lucro exorbitantes, não é? Digamos que ela foi privatizada por 1 bilhão. Esses investidores devem estar querendo tirar esse 1 bilhão em 6 meses. Isso realmente, não é isso? Olha, para ter tanto suicídio, acho que menos, viu? Isso realmente é um problema. Eu só vejo isso com pressão. Agora, o que me estranha? Me estranha que a França é um país democrático. A França é um país onde se trabalha... Social-democrático, inclusive, e com a preocupação... A jornada de trabalho na França é menor do que em qualquer lugar do mundo. Sem dúvida. A jornada de trabalho do pessoal de telefone da França deve ser 35 horas. 36, talvez. A média lá. 36 horas por semana. Principalmente que telefonista é um trabalho insalubre. Sim. Tá? Insalubre porque você está... o tempo todinho conversando. Imagina uma operadora de telemarketing. Sim, é terrível. Não é isso? Agora, os sindicatos na França também são fortíssimos, não? Os sindicatos são fortíssimos. Como pode? E a questão, o que mais me intriga com relação à France Telecom é que nós temos aposentados se suicidando. Porque o plano de aposentadoria deles foi alterado também. Quer dizer, você não tem só pessoas nativas se suicidando, você tem pessoas que ficaram de tal maneira frustrados com o novo plano de aposentadoria que também estão... Isso é muito sério, isso aí é muito sério. Isso talvez esteja acontecendo o que aconteceu com os aposentados da Varig no Brasil. Veja bem... Que foi um escândalo, não, secretário? O que aconteceu com olha o que aconteceu com os aposentados da Varig no Brasil. Ele era um comandante de avião. Tá? Ele tem a aposentadoria do INSS, que devia ser R$2.000. Mas ele pagou durante 40 anos, ou 30 anos, o fundo de pensão da Varig. Sim. Então, se ele pagou, a aposentadoria dele devia dar uns 5, 6 mil reais. De repente, a Varig vai para falência. E por péssima administração, má administração, o fundo de pensão vai para falência. O comandante... O aviador que estava ganhando 5, 6 mil reais passa a ganhar R$1.500, por exemplo. Isso é uma loucura. Uma loucura. Isso é uma loucura. Tem muita gente aqui no Brasil nessa situação. Muito comandante que não pode mais voar. Ele está com 70 anos de idade. A aposentadoria dele era 5, 6 mil reais. A aposentadoria dele caiu para R$1.500, R$2.000, imagina você perder por mês R$4.000. Realmente é um negócio... 60% da sua renda. Eu estou me lembrando disso porque ontem eu viajei numa companhia, não é isso? Uma companhia brasileira que aproveitou comandantes da Varig. Ele disse, Medeiros, eu estou voando, mas eu estou ganhando de aposentadoria R$1.000 e poucos. Eu ganhava mais, ganhava 5 ou 6. Imagina na cabeça de uma pessoa a repercussão disso. Ele tem um padrão de vida, ele tem toda a família dele, imagina a repercussão disso. Eu não sei se a mesma coisa aconteceu na France Telecom, mas se o cidadão não tiver um bom espírito interno, uma crença religiosa muito forte, não tiver uma profunda fé em Deus, ele pode se suicidar. Sim, sem dúvida. Talvez isso seja... Agora,
Mas e o Estado? O que me pergunta é isso. Pois é, o Estado tem que intervir. Justamente. O Estado tem, o pessoal da Varig agora deve estar saindo o Supremo Tribunal Federal deve estar liberando uma grande indenização que a Varig está ganhando, mas parte dessa indenização é para repor esse fundo de pensão. Sim. Certo? É a questão para repor as aposentadorias. Sim. Questão de tributária, né? Questão tributária. Sim, é uma composição tributária, um erro de cálculo que o governo... Isso. Sim. Então a Varig deve estar ganhando aí 2 bilhões, suponhamos, tá certo? Então, o Estado pega a metade disso e diz, bem, essa metade é para repor a aposentadoria dos comandantes, para resolver a questão do fundo de pensão. E talvez não resolva ainda, não é, secretário? Não, mas eu acho que está próximo de resolver. Será? As informações que eu tenho, que eu estou informado, eu conversei outro dia com a presidente do sindicato, é uma mulher, presidente do sindicato dos comandantes aeronáuticos do Brasil, é uma mulher, e ela me disse que as coisas estão para resolver. O governo nosso tem todo o interesse, o Ministério do Trabalho está forçando também para que se resolva. Então, voltando para a França, o Estado tem que interferir. Não tem jeito. O Estado tem, o governo tem que interferir. Pela sua experiência nessa relação de trabalho, aliás, uma grande experiência, acho que um dos homens que mais entende de relações de trabalho no Brasil, e corremos o risco disso acontecer no Brasil em algum momento? Eu acho que não corremos mais esse risco, tá certo? Porque olha, o Brasil passou por o mundo passou por uma crise, não passou? Sim, sem uma dúvida. crise muito grande, que começou nos Estados Unidos com a questão da bolha imobiliária, não é? Eles abriram muito quieto, as pessoas não tinham como pagar, e aquilo estourou, ninguém pagou, e aí essa crise atingiu todos os países do mundo. Não é? Por que nós saímos da crise mais cedo? Oficialmente o Brasil já saiu da crise. Nós estamos com o mesmo nível de emprego que tínhamos antes da crise, todo mundo reconhece. Mas qual foi o nossa milagre? Bolsa está em 64 mil Qual pontos foi o hoje? milagre? O milagre é que o governo interferiu. O governo baixou os impostos da indústria automobilística, baixou os impostos da linha branca, baixou vários impostos para O senhor acha que isso foi um fator imprescindível para o Brasil sair da crise? fundamental para o Brasil sair da crise, da indústria automobilística. Mesmo tendo mantido... Mas imagina se a indústria automobilística já tivesse parado durante a crise. Mas mesmo mantendo juros num patamar tão alto, porque a nossa Não Selic... mantendo juros, eu não entendo da política de juros, mas eu entendo o que o governo fez. O governo disse o seguinte, baixou o preço dos automóveis, baixou o preço da linha branca, as pessoas continuaram consumindo. Depois liberou o crédito. Entendeu? O Banco Central liberou dinheiro para os bancos para liberação dos créditos. Segundo lugar, o Brasil hoje tem poder de compra no mercado interno. Né? Tem poder de compra por Isso quê? é imprescindível. Por quê? Porque aumentou o salário mínimo. O governo do Lula foi o que mais aumentou o salário mínimo. Real, inclusive. Hã? Real. Real. Os acordos salariais nossos... Nosso salário mínimo hoje é mais de $200. Mais de $200. Historicamente, eu me lembro que antigamente você ficava brigando por um salário mínimo de $100. Vamos ver se chega no 100, está em 200. Secretário, eu queria lhe pedir um minutinho, nós vamos para o intervalo, já voltamos e eu quero falar da redução de jornada no último bloco. Tá bom. Você de casa, fique em conexão legal.